Para começar, após anunciar aumento de 25% no diesel e 16% na gasolina, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, foi a público explicar a decisão. Primeiro, Prates saiu em defesa da política de preços adotada pelo governo Lula e afirmou se tratar de uma medida eficiente. Depois ele afirmou que o reajuste é justo e acontece no momento certo. O aumento acontece após diversos levantamentos apontarem defasagem nos valores da estatal. Além disso, os sindicatos dizem que várias regiões do país corriam risco de desabastecimento de diesel. Para evitar o desabastecimento, o Tribunal de Contas da União também aprovou medidas do governo Jair Bolsonaro, como o aumento da proporção de biodiesel no combustível tradicional. Vamos girar com os nossos comentaristas? Vamos a Brasília conversar com o José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Desde ontem, quando a Petrobras anunciou esse aumento de mais de 16% para a gasolina e 25% para o diesel, a companhia tem sido alvo de muitas críticas, especialmente por conta da nova política de preços e pela, digamos, falta de transparência na precificação dos combustíveis. Como avaliou as falas de Jean Paul Prates? Segundo ele, o reajuste foi justo e a política de preços está sendo eficiente. Está mesmo, Zé? Pois é, né? Se é para sacrificar o povo brasileiro, para que uma estatal brasileira do petróleo, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Pavinato. Parabéns pelo lançamento do livro. Olha, aqui está todo mundo esperando o lançamento desse livro aqui em Brasília. Mandaram te perguntar, se Lampião fosse vivo, você teria coragem de falar aquilo? Eu disse sim, claro que teria. Um grande abraço, parabéns, Pavi. Parabéns, Mano, parabéns, o Mota, e parabéns a você que está aqui acompanhando os pingos nos is, e isso é muito importante para a gente. Olha, essa política de preços de combustíveis, ela tem um viés de intervenção muito forte no governo Lula. E foi até onde podia. Não é a primeira vez que o PT fez isso. No governo Dilma, ficou muito caro para os brasileiros essa história de reprimir a inflação através do chamado preço administrável, que são tarifas públicas, tarifa de energia e combustíveis, reajuste de combustíveis e assim por diante. É preciso dizer que o mercado é soberano, não adianta tentar artificializar. Quebra a Petrobras em pouco tempo e não resolve o problema, porque num determinado momento é preciso fazer o reajuste. Mas isso veio de uma forma muito extemporânea. Eu tive vendo ali a política de preços de outras empresas, a maioria privada, é verdade, ninguém está reajustando o preço. O preço no mercado internacional do petróleo é transparente e não houve um solavanco nem a grande mudança. Também não no valor do dólar aqui no Brasil. Então, esta política tem que ser, pelo menos, transparente, para que as pessoas possam fazer previsão. O que todo mundo reclama aqui é esse solavanco, quer dizer, segura e depois solta. Isso provoca desequilíbrios na economia. Veja bem que agora a inflação vai dar um pulo. O cálculo aí do próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é de 0,4% de impacto direto no índice de inflação. E isso é muito. Para se ter uma ideia do prejuízo, imagine um caminhoneiro, um freteiro que já contratou o serviço há tempos atrás, há 15 dias atrás. Como é que ele vai fazer agora? Levar a prejuízo, se ele quiser honrar o compromisso assumido. Portanto, é um grande debate político aqui, essa política de preços da Petrobras. Não está bem administrada, não. Tá certo. A gente segue com o nosso giro de análises. De volta aqui ao programa Os Pingos nos Is. Tiago Pavinato, as pessoas aqui no chat. Cadê o Pavinato? Cadê o Pavi? Olha ele aqui, ó. Deu mecânico, Pavinato deu mecânico, de deu volta. mecânico. Pavi, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Na retífica. Retificou o motor? Tá zerado? Velataria, motor, mas tá tudo. Estamos indo na banguela aqui. Tá certo, é isso aí. Bem-vindo de volta, viu, Pavi? Muitas pessoas estavam perguntando, mas olha ele aqui. Só são amores da minha vida. É isso, Pavi. Estamos tratando da nova política de preços da Petrobras, o reajuste que foi anunciado no dia de ontem e as explicações de Jean Paul Prates defendendo a nova política de preços. Tem que defender, porque a política nova de preço é dele, né? Ele que chegou e inventou, ele inventou um modelo novo de política, aplicou, falou que o Brasil não precisa estar ladeado com preço internacional, que ele ia fazer uma coisa sensacional. E quando você quer fazer uma política de preço e fala isso
como alguém, aliás, sendo colocado na chefia da empresa por alguém que promete e se vangloria do barateamento de preços, é porque você está fazendo um novo modelo de cálculo que vai baratear para o consumidor. Porque nós não temos uma concorrência do petróleo no Brasil. É a Petrobras. Então, ou você faz uma política de preço para beneficiar o brasileiro, ou você vai catar cavaco, porque se não tem concorrência, não dá nem para você falar o seguinte: aconteceu tal coisa, algo internacional aconteceu, porque ele já se divorciou do internacional. Então, é o mercado interno. Foi a inflação. Peraí, o mês passado deu deflação. Não dá. O dólar subiu. Não, peraí, já não pode. Então, precisa se decidir. Falta é clareza. Eu até entendo que a Petrobras tem um problema histórico. Do PT não precisa se dizer daqueles 14 anos incruentos que a gente passou. Depois Temer não deu tempo. O Bolsonaro, ele sanou os problemas na administração Bolsonaro. Quem estava à frente não foi o Bolsonaro, vamos deixar claro, foi a direção da Petrobras, que não é uma estatal, é uma sociedade de economia mista. Então, os profissionais que ali foram colocados pelo governo Bolsonaro, dizendo corretamente, eles sanaram o problema da dívida, dos profundos endividamentos e problemas que essa empresa estava inserida, né, por conta de 14 anos de uma administração desgraçada por indicações do Partido dos Trabalhadores. Mas, durante todo esse tempo, mesmo com Michel Temer e Bolsonaro, não se atendeu a algo que seria essencial, que é investir no refino. Porque a gente trabalha aqui com o petróleo cru, o óleo cru, né? A gente vive do cru. Então, ao invés de você investir em refinarias, separar parte dos dividendos para fazer refinarias, para quê? Porque essa foi uma das desculpas. As refinarias que foram vendidas, etc., estão cobrando um preço muito alto do óleo e piriri pororó. Bom, a Petrobras não investiu e ainda não investe em refinaria. Que é de onde sai o produto que vai chegar para o consumidor final, que é o mercado brasileiro. Refinaria, volta lá o óleo cru, ele volta falando francês, comendo com 7 talheres e sabendo se portar à mesa, mas isso não aconteceu, né? Nós não refinamos o óleo. Então, se nós sabemos que nós não temos refinarias, eu imaginava, senhores, que o Jean Paul Prats, que a única coisa refinada na Petrobras é o nome, né? Jean Paul Prats. Ele deveria ter levado isso em conta, porque ele sabia o estado das coisas quando ele assumiu a presidência e quando ele mesmo mudou a política de preço da Petrobras. Então, não é nenhuma novidade, não dá para alegar surpresa, e é este aumento na bomba para o consumidor que empurrou o IPCA brasileiro de 4,9 para um percentual entre 5 e 5,1. Para quem não sabe, o IPCA é o que mede a inflação, é o que mais chega perto daquilo que vai realmente aumentar os preços. Então é muito estranho que o preço tenha aumentado na bomba. Logo, 10 dias depois de que o presidente estava se vangloriando que as políticas implantadas a partir do seu governo foram políticas que baratearam tudo e para todos. Então, cada vez mais a gente vai vendo que não houve um estudo. Parece a reforma tributária não tem um estudo com números, o novo arcabouço fiscal não tem um estudo com números, então parece aqui que Jean Paul Prats, ele aplicou uma política à la Unicamp, que não teve embasamento por números, não teve um estudo sério com as reais condições já dadas no momento em que ele assumiu a Petrobras, e a gente tem a tristeza de concluir que nós estamos numa política de preços que foi colocada na principal empresa de sociedade de economia mista do Brasil às cegas. E isso é um mau sinal, é um péssimo sinal, aliás. A gente continua o nosso giro de análises. Vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Também queria trazer um outro trecho
de uma fala do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que disse que a nova política de preços passou no teste e se mostrou muito eficiente por combater a volatilidade dos produtos derivados do petróleo. Agora, Mota, essa estratégia culminou em um risco de desabastecimento e também em reajustes bem poupudos, né? Você acha que a política de preços passou mesmo no teste, Mota? Boa noite, Daniel. Boa noite, nossos queridos amigos da bancada. Boa noite, nossa querida audiência. Parabéns ao Pavinato. Arrebentou. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Não é mole escrever um livro. O Pavinato já escreveu 3. E para ter o desempenho que ele teve no dia da noite de estreia, é preciso muita determinação, muita coragem, muito espírito de empreendedorismo. Então, parabéns ao Pavinato, porque não é para qualquer um escrever e publicar um livro no Brasil. Eu fico muito satisfeito com o seu sucesso. E olha, o pessoal está cobrando o lançamento aqui no Rio de Janeiro, hein? Vai ser dia 2/9 na Bienal do Livro aí no Rio. Maravilha, então nos encontramos lá. E tem o seu também, né? Que agora, segunda-feira, não é? Tem o meu, segunda-feira, dia 21, na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon. Se você puder vir, seria ótimo, Pavinato. Todos estão convidados. Olha, quanto à declaração do presidente da Petrobras, foi uma declaração grande. Ele usou alguns termos técnicos e eu vou confessar a vocês, eu não entendi quase nada do que ele falou. A parte que eu entendi foi a parte em que ele disse que o reajuste é justo. Eu não sei se o reajuste é justo, porque a vida não é justa. A vida é como ela é. E na vida real, o preço do petróleo flutua para cima e para baixo. E não há absolutamente nada que o governo possa fazer a respeito disso. Tá certo. Para fechar esse primeiro giro de análises, Mano Ferreira aqui com a gente no estúdio em São Paulo. Mano, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Chamou a atenção também que Jean Paul Prates disse que o objetivo não é segurar os preços, e sim a volatilidade. Mas dá para dissociar uma coisa da outra? Não dá, né? Boa noite, Caniato, boa noite, colegas de bancada. Dizer aqui que eu tive a alegria e o privilégio de presenciar o fenômeno Pavinato na sexta-feira passada. Foi uma coisa espetacular, aquela livraria lotada e o carinho do público pelo Pavi, que transbordou até pra gente que tava lá também. Tirei 87 fotos. Você contou? 87 é um número bom do campeão verdadeiro. Olha, mano, no futebol brasileiro. Mano sensitivo. Mas falando sobre a Petrobras, veja só, essa questão como defender o brasileiro da volatilidade. Você teria que ter uma política previsível, transparente. Não é o caso. Quando a gente vê esse aumento repentino, sem nenhum tipo de expectativa anterior de aumento, você pega os agentes econômicos de surpresa. E aí, como disse o Zé Maria, como é que o cara que já planejou o frete lá na frente vai se adaptar se havia toda a expectativa de uma espécie de controle de preços? Mas a expectativa era insustentável, dado que não existe almoço grátis. Se a Petrobras segurasse o preço, quem ia pagar esse valor seríamos todos nós brasileiros, que somos os maiores acionistas da Petrobras, porque no século XXI não existe economia dissociada do mundo. A ideia de fazer um preço do petróleo apenas nacional, desconectado do mercado e das flutuações que existem no mercado internacional, não para de pé, porque o mercado ele é necessariamente integrado, globalizado, e de fato nós não temos autossuficiência de produção e, arrisco dizer, não deveríamos embarcar no sonho de virar autossuficiente, porque isso não necessariamente quer dizer boa coisa. Vale lembrar que não temos refinarias ativas, mas, Pavi, quando você falou isso, eu fiquei com medo, porque eu lembrei daquele primeiro ciclo de governo do PT, quando o Lula resolveu que ia investir em refinaria. Investiu, por exemplo, na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, que seria uma sociedade com uma PDVSA da Venezuela, então governada por Hugo Chávez. E o que aconteceu? A PDVSA não cumpriu a sua parte no plano de investimento,
ficamos na mão e os planos foram todos por água abaixo. Jogamos o dinheiro do contribuinte brasileiro em investimentos financiados pela Petrobras que não deram em nada. Então, a insistência brasileira de criar uma indústria nacional a partir do Estado, que já foi tentada infinitas vezes, tem nos levado não à autossuficiência, mas ao desperdício de dinheiro público e a crises econômicas. Foi esse tipo de gastança que nos levou ao desequilíbrio fiscal e à crise econômica da grande recessão do governo Dilma Rousseff. Então, eu fico muito receoso com a demanda por investimento em refinarias nacionais. O que o Brasil precisa é se integrar com o mundo, é abrir a economia brasileira para uma maior integração global, para que a gente tenha consciência de que o caminho do desenvolvimento é longo e não tem atalho. Não adianta essa ideia de que o Estado vai criar e induzir uma indústria nacional e seremos todos autossuficientes. Isso é a lógica que está em vigor no Brasil desde Getúlio Vargas. E a gente investe nisso e acaba dando com os burros na água. Ou, para usar um trocadilho com o petróleo cru, tomamos todos no cru. No petróleo cru que continua sem ser refinado no Brasil. Então, cuidado com esse trocadilho, hein? Então, enfim, eu acho que é fundamental que a gente trate dessa questão pensando em como aumentar a integração do Brasil no mundo, em como combater a situação atual que é: hoje, todos nós precisamos falar do preço definido pela Petrobras porque ela é monopolista na prática. Ela detém uma concentração brutal no mercado brasileiro e isso faz com que o consumidor brasileiro fique nas mãos dessa decisão. E como é uma empresa de controle do Estado, e apesar de ser uma empresa de economia mista, o controle acionário é do Estado, o governo troca o turno e fica usando a empresa para fazer uma moeda de política, no fim das contas, de politicagem, populismo, e quem paga a conta é o cidadão brasileiro.